Governo federal anuncia a distribuição de 1.000 unidades odontológicas móveis para municípios integrantes do Brasil sem miséria. A região norte vai receber 102 unidades. Vamos a Brasília com o Wellington Lopes. Boa noite, Wellington. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Essas unidades odontológicas móveis são consultórios instalados em vans adaptadas que circulam por regiões em que a população tem dificuldade de acesso a tratamentos de saúde bucal, como ocorre nas áreas de difícil acesso e nas zonas rurais. O Acre está recebendo 7 unidades, o Amazonas 20, Roraima 7 e Rondônia 11. O estado do Pará, que já havia sido contemplado com 8 em dezembro do ano passado, recebe mais 47. Tocantins, que recebeu 10 no fim de 2011, ganha agora mais 10. O estado do Amapá não foi contemplado desta vez, mas recebeu 4 unidades odontológicas móveis em dezembro do ano passado. Cada unidade dessas tem capacidade para realizar até 350 atendimentos por mês. O Ministério da Integração Nacional liberou recursos para cidades do Amazonas afetadas pela cheia. O município de Carreiro da Várzea vai receber R$ 869 mil, Nova Olinda do Norte, R$ 521 mil e Manaquiri, R$ 391 mil. A liberação dessa verba, que soma quase R$ 1.800.000, está publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Os prefeitos dos 3 municípios terão 360 dias para aplicar os recursos. E o assunto agora é a paralisação dos servidores públicos federais. O governo agendou uma série de reuniões nesta semana com sindicatos para negociar o fim do movimento grevista. Hoje, em Brasília, funcionários do Judiciário em greve não economizaram bom humor no protesto. O Ministério do Planejamento estima que entre 75 e 100 mil servidores federais do Executivo aderiram à greve, mas os sindicatos falam em até 300 mil servidores parados em todo o Brasil. Na esplanada dos ministérios, começaram os preparativos para uma grande mobilização que os sindicatos planejam para esta semana. Há categorias que já estão de braços cruzados há quase 3 meses, como é o caso dos professores das universidades federais. Os grevistas têm pressa em negociar com o governo, porque termina no próximo dia 31 de agosto o prazo para incluir reajustes no orçamento de 2013. Esses são os destaques desta segunda-feira. Uma boa noite a todos, bom início de semana e até amanhã, Tânia. Obrigado pelas informações, Wellington. Tenha uma ótima noite. O Amazonas e Roraima serão os 2 estados brasileiros a não ter cidades com a identificação dos eleitores por biometria nas eleições deste ano. O novo sistema permite o reconhecimento do votante através das digitais dos dedos, em vez da apresentação do documento oficial com foto. Segundo informações do Tribunal Regional Eleitoral, no Amazonas, o sistema de biometria será implantado a partir de 2013 em 3 cidades do estado: Manaus, Iranduba e Manacapuru. O objetivo é que todos os eleitores desses municípios sejam reconhecidos através das digitais, já nas eleições de 2014. O sistema de biometria para a identificação do eleitor será adotado em 117 cidades brasileiras, sendo que todas as urnas dos estados de Alagoas e Sergipe vão possuir este novo sistema. E a empresa Bemol foi fundada em 13 de agosto de 1942 pelos irmãos Samuel e Israel Benchimol, sendo uma firma de representações comerciais. Hoje ela completa 70 anos de existência no mercado. A Bemol tornou-se uma empresa moderna e ágil, destacando-se como líder de mercado em quase todos os segmentos em que atua. A empresa emprega cerca de 1.050 funcionários e possui 11 lojas confortáveis e bem localizadas, sendo 10 em Manaus. A primeira loja cerca de 5 anos depois da fundação, a segunda loja já 15 anos depois disso, e aos poucos fomos crescendo sempre baseados nos valores que esses fundadores deixaram como legado para a organização.
Além de oferecer grande variedade de lançamentos e produtos de qualidade, a Bemol se diferencia por seus diversos serviços. Eu acredito que o segredo maior tem sido o esforço que tem sido feito para manter a empresa jovem aos 70 anos. E isso está sendo reconhecido pelos clientes. Nós temos clientes de todas as idades. Isso é uma demonstração de que conseguimos alcançar a todos esses públicos também. O número de casos de dengue tem diminuído em São Luís, mas as autoridades de saúde fazem um alerta. Em muitas casas, os proprietários não estão permitindo a entrada dos agentes de saúde. Para a vigilância epidemiológica da capital maranhense, os mutirões de combate à doença realizados em 2011 ajudaram a diminuir o número de registros. De janeiro a agosto de 2011, foram registrados em São Luís 4.034 casos de dengue. No mesmo período deste ano, foram 981 notificações e 3 mortes devido à doença, contra 9 do ano passado. Apesar da redução, ainda tem muita gente que não ajuda na prevenção. Um problema antigo continua sendo vivenciado pelos agentes de saúde na capital maranhense: a permissão para entrar na casa e realizar a inspeção. Assim como as mulheres entram na menopausa em determinada fase da vida, os homens podem passar na andropausa. No sexo masculino, o processo é mais lento e raramente pode ser prejudicial. A partir dos 40 anos, a redução da testosterona acontece naturalmente na maioria dos homens. Este aspecto fisiológico é confundido com a andropausa, uma situação que raramente ocorre, diz o médico. Um pequeno número de homens pode evoluir realmente com essa andropausa clássica, que é a diminuição total ou quase total da produção hormonal, com atrofia testicular e a perda da fertilidade. Ou seja, a diminuição da produção de espermatozoide, mas não é o que acontece em mais de 90% dos homens. Em 16 anos de carreira, o endocrinologista teve apenas um paciente com andropausa. Sem a produção do hormônio, o homem se sente incapaz. A testosterona é o hormônio masculino que fica responsável por desenvolver as principais características do homem. Ele é produzido nos testículos e dá as características da voz, dos músculos e até do crescimento dos pelos. A reposição hormonal é indicada em poucos casos. Em todos os homens, a partir dos 40 anos, à semelhança de outros hormônios, ocorre uma diminuição gradual da produção de testosterona. Isso não quer dizer que isso seja considerado uma doença. O nível hormonal masculino, ele tem uma variação muito grande. Ele varia em torno de 300 a 1.000, 300 a 1.200 nanogramas por ml. Então eu posso ter homens considerados normais, com 400, com 350, com 800. Nós temos que avaliar essa diminuição em bases individuais. Aquele homem que porventura tinha um nível de hormônio de 600, 700 e hoje ele tem 300, 350, 400. Mas se ele tiver sintomatologia que eu possa relacionar essa diminuição de hormônio, então nesse homem individualmente poderia ser válido uma reposição hormonal. Confira agora a manchete do Jornal do Comércio desta terça-feira. Novas ameaças de paralisação afetam o setor produtivo. Os analistas tributários da Receita Federal do Estado realizam hoje uma paralisação de advertência como tentativa de acelerar a negociação salarial com o governo federal. Os profissionais atuam combatendo ilícitos tributários e aduaneiros e o contrabando de mercadorias nos portos e aeroportos. O presidente do CIAN, Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Wilson Périco, questionou a mais nova paralisação de servidores federais. Os auditores fiscais da Receita também estão em greve diante da falta de diálogo com os representantes do governo federal. No próximo bloco, a Comunidade Católica de Manaus participa da primeira semana missionária. Nós voltamos já já.